nome é Wellington Neto Rodrigues, nasci dia 30 de abril de 1967, sou natural de Vitória, filho mais novo de 9 irmãos, casado com a Josane e temos 2 filhos, Juliane e Wesley. Atualmente eu resido em Vargem Alta e pastoreio já há 14 anos a Igreja Batista em Richmond. Eu quero, neste momento, compartilhar como a minha vida foi transformada por Jesus. Quero dar meu testemunho de vida para você. Minha família sempre foi tradicionalmente muito religiosa. Meu pai é um homem de fé, temente a Deus, homem de caráter. Éramos católicos apostólicos romanos, praticantes e também espíritas muito ativos. Todos os domingos, bem cedo, meu pai reunia a família, aquela escadinha de filhos, para irmos à missa às 6 horas da manhã. Eu vivi minha adolescência cumprindo vários rituais, vela para as almas, procissões, procissão dos homens, devoções a vários santos e outros. Fui coroinha na igreja, em 2 comunidades e fui líder de jovens. Minha família sempre foi festeira, né? E quase todos os finais de semana frequentava os forrós, casas de forrós, e eu ia para os rock and roll da vida. Tinha muitas tardes dançantes naquela época, tinha muitos clubes de times que à noite, sábado à noite, tinha tarde dançante, e a gente ali dançava, bebia, fumava, né? Como diz o popular, socialmente, né? Mas a nossa família sempre foi muito assim, tanto muito religiosa, mas também muito festeira, né? Papai tocava acordeon, papai comandava as quadrilhas, né? E toda a nossa família, na época e ainda hoje, uma família muito respeitada, nossa família sempre estava encabeçando as festas de rua, as festas nas igrejas, né? E onde nós chegávamos para dançar forró ou dançar rock, então as pessoas reconheciam a gente, né? Que era uma família de respeito. E meus pais também tinham assim, mantinham plantas, tipo Espada de São Jorge, Pé de Arruda, Comigo Ninguém Pode. Em frente de nossa casa, assim, porque entendiam que aquelas plantas nos livravam do mal, né? Todos os domingos pela manhã e à noite, e eu ia à igreja, de manhã ia em uma comunidade com toda a família, né, na missa das 6 horas, e à noite eu ia em outra comunidade, né, para participar das programações. Eu participava nas 2 comunidades, né? Mas também nas segundas e sextas-feiras nós frequentávamos o terreiro de Macumba, e em nossa própria casa também. Eu tinha um tio meu que recebia entidades, né, de quem eu era ajudante, e eu sei que assim, em relação à vida em si, foi um tempo de muitas crendices, né, de se envolver com muitas coisas ao mesmo tempo. Para a época, parece que tipo assim, nós tínhamos uma vida muito boa, tranquila, uma família muito respeitada. Tudo que a gente fazia, pegava para fazer, tomava frente para fazer e fazia, procurava fazer da melhor maneira possível. Naquela época, tudo parecia muito bom e normal, né? Mas eu lembro de um versículo, 2 Coríntios 4,4, que fala que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, né? E aí as pessoas possam crer na palavra de Deus. Entendeu? Eu lembro assim, como se fosse hoje, né? Ao mesmo tempo que mamãe tinha inveja, às vezes aos domingos passar as pessoas, os crentes ali em frente à nossa casa, né? Tudo bonitinho, para a igreja de manhã, de noite, e eu percebi que a mãe tinha inveja, assim, ver os filhos arrumadinhos, fazendo isso também. Ao mesmo tempo, era uma época de chacota, a gente brincava com os crentes, a gente fazia chacota dos crentes, né? A gente não havia nenhuma conexão, né? Por quê? Porque a gente sempre entendeu que nós estávamos servindo a Deus. Nós sempre entendemos que a gente estava no caminho certo, né?
Aos 15 anos de idade, aconteceu que é, sempre havia trabalho lá em casa mesmo, abrir corpo, fechar corpo e tal. E meu tio estava possuído lá por uma entidade, né? E aí, depois dos trabalhos ali, já tarde da noite, a entidade, o demônio, falou o seguinte: olha, o meu cavalo tá velho, que era meu tio, que já estava velho, eu preciso de um cavalo novo e eu quero saber se você aceita ser o meu cavalo, ficar no lugar do seu tio. O demônio me perguntou. Eu não sabia muito o que responder naquela época, mas meus pais estavam presentes, eles sinalizaram que sim, né, que seria uma boa oportunidade, né, porque naquela época tinha a visão seguinte: ia ser o guru da família, ia proteger a família, tinha autoridade, aquela questão toda. Então eu aceitei, né, ah, não, na ocasião não sabia o que significava de fato aquilo, então eu aceitei e me comprometi com o demônio naquela época. Eu me entreguei a isso, né? E ele falou que levaria 3 anos para me desenvolver, né, a minha vida, e eu deveria continuar frequentando o centro espírita para que as coisas pudessem ir acontecendo, frequentar o terreiro de Macumba, né? E aos 18 anos eu seria possuído, né? Então, é, na verdade, a minha família tinha uma história de espiritismo, né? Meu pai foi fundador de 2 centros espírita. E então, assim, eu fiquei sabendo disso depois, mas a gente foi caminhando, então a gente foi vivenciando aquela história. Meu pai sempre indo para o centro de Macumba, a gente também indo, eu indo, e a gente aprendendo as coisas, a gente vivenciando aquilo. E quando eu cheguei aos 17 anos e meio, eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Eu comecei a ter noção, porque a gente continuava indo ao centro de Macumba, a gente continuava fazendo as coisas em casa, e a gente continuava indo em outras casas, e eu via coisas muito ruins, coisas difíceis de aceitar, e eu então comecei a me preocupar com aquele compromisso que eu fiz aos 15 anos de idade. E eu percebi que os meus pais estavam muito ansiosos, que pessoas do centro de Macumba, pessoas onde tinha essa linhagem espírita, estavam muito ansiosos na expectativa pelos acontecimentos. E muitas noites eu chorava e aparentemente não havia nenhum motivo. Às vezes minha mãe perguntava por que eu estava chorando tanto, meu pai perguntava por que eu estava angustiado, eu dizia que não era nada. E assim, racionalmente falando, eu não sabia porque eu estava chorando, mas eu me sentia oprimido, eu me sentia com muito medo daquelas questões que estavam para acontecer e eu já estava envolvido nisso, né? Então, assim, eu não sabia como lidar com isso, eu estava buscando um socorro, eu não sabia onde recorrer, até porque eu entendi que estava servindo a Deus, tendo uma religião. Então, assim, eu não tinha muito, assim, nenhuma direção da parte de ninguém. Não podia falar para ninguém aquelas questões que estavam acontecendo. Eu lembro que nessa época, nesse tempo, eu tinha uma irmã chamada Fátima, tenho uma irmã chamada Fátima, uma das irmãs abençoadoras que eu tenho, e ela já era casada e já tinha se convertido a Cristo. E ela frequentava a primeira igreja batista em Vila Batista, ali em Vila Velha, no Espírito Santo. E sempre quando ela ia aos cultos, porque ela morava em outro bairro, ela passava ali em casa e convidava a gente para ir no culto com ela. Ou seja, ela assim, tentava evangelizar a gente. Algumas vezes eu fui, algumas vezes não fui, né? Então, assim, mas eu estava debaixo de uma luta muito grande, de uma angústia muito grande, de um medo muito grande. Mas foi no ano de 1985, né, que eu conheci Marcelo José. Hoje ele é pastor da primeira igreja batista em Anchieta. E nós nos tornamos amigos na escola estadual. Eu fui para lá para estudar, né? E ele também. E lá ele começou assim a me evangelizar, a gente fez amizade, ele me convidou para ir na igreja, inclusive na mesma igreja batista, Vila Batista, onde minha irmã frequentava, né? Ele começou a me evangelizar, né? E sempre convidando, vamos lá, ele era presente de jovens
na época, né? E um abençoado presidente de jovens, muito criativo, muito dedicado. Então eu comecei a participar, se envolver, e conhecer a palavra, né? Então assim, ele foi ganhando a minha confiança. Eu comecei a frequentar os cultos, ouvir as pregações. Um dia eu estava muito aflito e estava se aproximando do meu aniversário e eu comecei a compartilhar com ele as minhas angústias, meus assombros. E aí ele me falou uma palavra poderosa, uma palavra simples e poderosa. Assim, olha, se você aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida, o diabo não mais tem poder sobre você. Está quebrado todas essas crendices, está tudo quebrado e você vai renunciar a tudo isso, né? E o Cristo te liberta do poder do inimigo. Eu pensei assim, poxa, mas será que é tão simples assim? Por tudo que eu passei, por tudo que estou vivenciando, parecia muito simples. E aí o versículo de João 8:32, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Marcelo falou para mim sobre libertação pelo poder de Cristo, não importando o que eu tinha feito. Deus iria me perdoar, Deus iria me libertar e me dar salvação e me dar uma nova vida. Tudo que eu mais queria, eu estava cheio de medo, é o que eu mais ansiava, eu queria uma solução, eu queria uma esperança, eu queria me libertar daquilo. Eu tava tudo opresso, eu não podia falar com os meus pais porque eles ansiavam por aquilo. Eles entendiam que era o certo, mas eu no meu espírito, dentro de mim, eu estava com medo. E aí, foi chegando a semana do meu aniversário, eu, eu comecei a arrumar, pensar o que eu iria fazer da minha vida, como que eu ia lidar com aquilo, e com aquela palavra dizendo, se você aceitar Cristo como Salvador, você vai ser liberto, o diabo não vai ter mais poder sobre a sua vida. Aí eu entendi, naquela semana do meu aniversário de 18 anos, eu entendi que se eu quisesse uma nova vida, se eu quisesse me libertar daquele mal, eu precisava tomar então uma nova decisão, agora totalmente consciente das minhas ações. Então foi dia 28 de abril de 1985, um culto de quarta-feira. Eu nem sabia que não tinha apelo na quarta-feira. Naquela época as igrejas faziam muito apelo, todo domingo tinha apelo, né? Domingo, às vezes culto de jovens no sábado. E na quarta-feira não tinha apelo. Mas eu não sabia disso, eu ainda era visitante, né? E aí eu fui planejando assim, eu vou aceitar Jesus e pronto. Eu aceitei Jesus, então tá resolvido, né? E eu acho interessante que eu cheguei lá até mais cedo pro culto e naquela expectativa, a hora que o pastor vai cantar o hino e vai mandar levantar a mão e fazer o apelo, e eu percebi que então teve hino, teve o estudo bíblico, e aí mais um hino, e eu só vi quando o pastor falou o seguinte, olha, agora nós vamos ouvir os pedidos de oração, depois nós vamos orar em duplas, depois da oração o culto está encerrado, né? Depois que, enquanto as pessoas estavam fazendo pedido de oração, eu estava ficando desesperado, porque cadê o momento de me aceitar Jesus? Cadê o momento de apelo? Né? Que anteriormente eu tinha medo do momento de apelo, né? Porque mexe com a gente. Mas naquela quarta-feira eu estava querendo que tivesse um momento de apelo para me aceitar Jesus, entregar minha vida a Cristo. E eu vi que acabou os pedidos de oração e todo mundo se ajoelhou e tal. E eu fiquei assim meio atordoado. Então o pastor se ajoelhou lá no primeiro banco da igreja, do templo. E eu fui lá até o pastor e chamei ele. Falei assim, pastor, ele falou, espera um minutinho, que eu estou orando. Eu falei, pastor, agora, pastor. Pelo amor de Deus, canta o hino, faz apelo, quero aceitar Jesus. Aí ele, ele acabou de orar rapidamente, falou, irmão, só um minutinho, vamos cantar o hino aqui, tem alguém querendo entregar o seu coração para Jesus. E aí eu entreguei meu coração para Jesus.
foi tão bom, foi tão aliviador. Marcelo nem sabia que eu tinha ido na quarta-feira entregar meu coração para Jesus. Ele nem estava ali. Eu, na mesma hora, me senti liberto, livre, feliz e salvo. Bom, aí chegou a sexta-feira, dia 30 de abril, o meu aniversário. Para a honra e glória do nome do nosso Deus, nada aconteceu comigo. Eu também não estava na expectativa não, porque, assim, eu aceitei a palavra que eu recebi, na hora que eu fui evangelizado, e eu entendi realmente que eu recebi a libertação, eu precisava disso. Naquela sexta-feira, meu aniversário, eu estava feliz, tranquilo, em paz, mas meus pais estavam confusos, os pais estavam inquietos, com toda aquela questão do passado. No sábado pela manhã, depois que eu acordei, minha mãe me fez uma abordagem. Ela disse: Meu filho, o que está acontecendo? Por que não se manifestou? Não se cumpriu? Tu sabes que está indo na igreja de crente, é verdade? E aí eu fiquei assim, meio sem graça. E eu falei assim: Ó, mãe, eu estou indo na igreja de crente. Na verdade, eu aceitei a Cristo como Salvador da minha vida. Eu virei crente. E quando eu falei eu virei crente, mamãe, mamãe ficou enfurecida, mamãe ficou irreconhecível, mamãe ficou nervosa, mamãe ficou agitada. Eu não reconheci minha mãe porque ela estava tão nervosa, tão agitada, que ela falou assim: Ah, né? Você virou crente, né? Virou crente. Ela saiu correndo lá pro meu quarto, pegou uma sacola, botou umas mudas de roupa minha e foi lá na varanda, lá no portão e jogou na rua assim, disse: Agora você vai morar na casa de crente. Eu não sabia qual reação ter. Eu comecei a chorar, eu não sabia o que fazer, eu não entendia muito o que estava acontecendo, na verdade, porque eu era muito ligado à minha mãe, eu sou caçula de 9 filhos, né? Minha mãe não sabia ler, então onde ela ia, ela me carregava para pegar o ônibus, saber o número do ônibus, saber a trajetória do ônibus, quando chegar nas lojas, falar o preço para ela, falar as coisas, ler para ela, eu era os olhos da minha mãe. Então, assim, aquela reação foi muito forte. E hoje eu entendo que não era da minha mãe, era do demônio que estava ali enfurecido, mas estava envolvido minha família. E aí eu lembro que eu peguei minhas coisas, eu saí chorando e eu procurei o pastor da igreja naquela época. Aí eu não sei, não tenho lembrança quanto tempo eu fiquei fora de casa, mas eu lembro que eu fiquei com o pastor me recebeu, né, com carinho e logo depois me levou de volta para casa e foi explicar meus pais que eu tinha me convertido, mas eu continuava sendo filho deles, né? Mas foi um tempo muito difícil porque você imagina bem todo aquele furor, né? De ser mandado embora de casa e daqui a pouco você volta, eles, eles te aceitam, mas eu me senti como um peixe fora d'água. Eu não conseguia mais ter aquela conexão de família, entende? E eu me converti e minha visão mudou das coisas. Tudo que nós fazíamos estava totalmente errado, nós estávamos no caminho errado. E como agora eu convivi com aquilo ali e não poder dizer isso, ou poder dizer, foi um tempo difícil, foi um tempo de estar pisando em ovos, foi um tempo de algumas crises. Algumas vezes eu tenho que falar, algumas vezes eu tenho que ouvir, algumas vezes eu tenho que calar, né? Ver muitas vezes as pessoas tentando fazendo aquelas crendices, aquelas plantas. Eu vi que nada daquilo ali tinha sentido. Nada daquilo ali tinha sentido. Mas Deus é tão misericordioso, Deus me sustentou, me firmou os meus passos, eu consegui testemunhar diante da minha casa, da minha família, dos meus familiares, e com o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Com o tempo, meus pais e meus irmãos também se converteram a Cristo, aleluia, e se tornaram obreiros na casa do Senhor.
para a honra e glória de nosso Deus. Anos depois, agora como pastor, tive a oportunidade de batizar meu pai, minha mãe, a Terezinha, minha irmã mais velha, e outros. Eu fui para o campo missionário, fui pastor, e fui para o campo missionário em Mato Grosso. Enquanto eu estava lá no campo missionário, né, pessoas estavam se convertendo na casa dos meus pais. Mas foi um tempo assim, depois da minha conversão, eu chorei muito. Chorava agora para que Deus salvasse mais pessoas, né? Porque estava muito difícil. Tinha só eu, a Fátima era casada, então morava junto ali. E eu clamava ao Senhor, eu pedia oração na igreja para que Deus salvasse mais pessoas. Estava muito difícil ser crente sozinho numa família de espíritas e pessoas que viviam com crendices muito contrária à luz de Cristo, muito contrária à palavra de Deus. Éramos 9 irmãos, 5 homens e 4 mulheres. Quase todos se converteram ao Senhor, tornaram-se líderes na casa do Senhor, presbíteros, diáconos, né? Assim, Deus fez uma obra gigantesca na vida da minha família, né? São vasos de Deus para a obra e muito me abençoaram na minha jornada de vida cristã e ministerial. Então, assim, eu me sinto muito feliz e abençoado, realizado pelo Senhor, pelo que Deus fez na minha vida, através da minha vida, e como Deus usou as pessoas, como usou para me alcançar, né? E ter alcançado toda a minha casa também, porque eu tinha consciência, para a honra e glória do nome do Senhor, que quando toda a minha família se convertesse, né, ia ser para honrar o Senhor, iam ser líderes na casa de Deus, né? Porque a gente sempre foi muito ativo, a gente sempre queria fazer mais, a gente sempre quis servir ao Senhor. E agora, há 35 anos, Jesus Cristo me libertou do engano, da idolatria, da feitiçaria, do espiritismo e tornou-se o único Senhor e Salvador da minha vida. E desde então eu vivo uma vida abundante. E também, há 26 anos, me chamou para o ministério pastoral. Então eu quero dizer como o apóstolo Paulo, né? Lá em Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então esse é o meu testemunho, que Deus te abençoe e que esse testemunho, essa palavra possa abençoar a sua vida, possa te encorajar a entregar a sua vida para Jesus e saber que existe algo novo te esperando, uma vida abundante esperando. Se liberte pelo poder que é no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, uma igreja que pregue a palavra, que pregue Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Uma igreja que leve você a uma experiência real e pessoal com Deus. Amém? Deus abençoe.